Atos capítulo 19. Nós vamos expor hoje até o verso 20, com a misericórdia de Deus. Atos capítulo 19. Você já parou para pensar que mentiras têm dominado o nosso mundo? E que o pior de tudo isso é que muitas delas são tomadas como verdade. A exemplo, você pode ter relações sexuais antes do casamento. O casamento não requer compromisso algum. Ame-se a si mesmo. Busque a sua felicidade a qualquer custo, pois a pessoa mais importante do mundo é você. E tem até mentiras agora no meio evangélico, acredite se quiser, como essa: do coração de Jesus, você é o centro. Todas elas são fake news. É assim o termo mais leve para mentira hoje. De fato, são afirmações que fazem com que nossa sociedade se distancie cada vez mais de Deus. E o que nos vale pensarmos, o que nos faz pensar como o Evangelho vai prevalecer em uma cultura tão dominada por mentiras. O texto que nós iremos expor hoje nos responde isso. Atos capítulo 19, eu pedi que nós vamos ler agora apenas o verso 20. Depois vamos dar sequência ao texto sagrado. Atos 19, verso 20. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Vamos orar? Senhor, Tu és santo, Tu és justo, Tu és fiel. E o Teu povo se reúne mais uma vez nessa noite, nesse domingo, para louvar o Teu nome. Senhor, seja misericordioso para conosco. Tu tens nos falado através dos hinos que foram cantados e através das orações que foram feitas. Pai, agora eu te peço, fala conosco também, através da exposição da Tua santa palavra, que ela venha transformar o nosso coração. Senhor, que ela vá até aquele coração que está acomodado e perturbe-o para que ele possa se movimentar e crescer mais para o Teu reino. Que ela vá também ao coração aflito e acalme-o, dando a certeza de que Tu governas todas as coisas. Tenha misericórdia de mim, Senhor, eu não sou nada. Ajuda-me nesta noite a expor esse texto com fidelidade. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, não é só hoje que as mentiras têm dominado a nossa sociedade. A época de Paulo, mentiras também dominavam a sociedade em que ele pregava o Evangelho. A exemplo da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a principal cidade da Ásia. No seu apogeu, ela tinha cerca de 200 mil habitantes, o que fazia dela uma metrópole para aquela época. Apesar de ser uma cidade portuária, irmãos, a principal fonte de comércio, o que girava a economia de Éfeso, era o comércio religioso. Em Éfeso você tinha o maior templo construído para a deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em determinadas épocas do ano, aquela cidade era tomada por turistas para a veneração a essa deusa Diana. Não apenas isso, perdão. Mas em Éfeso também existiam as cartas dos Efésios, não a que Paulo escreveu, mas cartas de feitiçaria e bruxaria, que eram comercializadas naquela sociedade. Então,
A cidade era dominada pela mentira da idolatria e pela mentira da bruxaria. Mas para a glória de Deus, irmãos, o evangelho se firmou naquela cidade. A igreja de Éfeso, com certeza, tem um papel significativo na história do cristianismo. Perceba, 4 cartas foram escritas para aquela igreja. A carta aos Efésios, 1ª, 2ª Timóteo e também Apocalipse, que era uma carta circular e passou por Éfeso. Você deve se lembrar que uma das 7 igrejas do Apocalipse era a igreja de Éfeso. Pastorearam a igreja de Éfeso Paulo, Timóteo e o apóstolo João. 3 figuras importantíssimas da fé cristã. E outras epístolas foram escritas da cidade de Éfeso para as outras igrejas, a exemplo de 1 Coríntios. Então o que acontece? O evangelho prevaleceu em uma sociedade totalmente contrária à sua pregação. O evangelho prevaleceu em uma cidade dominada por idolatria, por prostituição, por bruxarias. Como o evangelho prevaleceu, irmãos, em Éfeso, como o evangelho prevalece hoje. Sobre isso que nós queremos falar. E o primeiro ponto que eu quero frisar, você pode acompanhar no seu boletim: o evangelho prevalece através do cumprimento da nova aliança, através da nova aliança. Vamos ao texto sagrado. O texto começa nos informando que, enquanto Apolo pregava o evangelho em Corinto, o apóstolo Paulo começava a sua 3ª viagem missionária. Lucas relata que ele passou pelas regiões altas. Quando ele fala isso, ele está se referindo às cidades da Galácia e da Frígia, cidades em que Paulo plantou igrejas, e como era de costume do apóstolo, ele estava visitando essas igrejas. Então, após visitar essas igrejas, Paulo agora tem um destino conhecido. Ele vai para Éfeso para cumprir uma promessa. Você deve se lembrar que no capítulo anterior ele já havia passado em Éfeso, mas não passou muito tempo ali. Ele prometeu: olha, se for da vontade do Senhor, eu voltarei aqui e pregarei e falarei sobre o evangelho novamente. Paulo acreditava agora que essa era a vontade do Senhor. Então ele voltou para Éfeso para pregar o evangelho. Lucas continua o seu relato nos informando de um fato que acontece ao que parece logo a chegada do apóstolo em Éfeso. Ele encontra um grupo de discípulos, e no versículo 2 Paulo pergunta a esses discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A resposta dos discípulos é ainda mais conflituosa. Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Cabe esclarecer algo aqui. Essa tradução, ela não ficou nas suas melhores palavras. A ideia do texto não é que esses homens não conhecessem o Espírito Santo, porque se eram discípulos, eles já tinham conhecimento da doutrina do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, a melhor tradução seria: nós não sabemos que o Espírito Santo ainda veio. O que isso nos traz como ideia? Aqueles homens não tinham conhecimento do que havia acontecido em Jerusalém, da descida do Espírito Santo. Eles ainda aguardavam o cumprimento dessa promessa. Então Paulo continua a dialogar com eles, mas nos cabe uma reflexão: afinal, de quem esses homens eram discípulos? Porque se não conheciam ainda a respeito da vinda do Espírito Santo, há algo de estranho nessa situação. Lucas nos esclarece dando sequência ao texto. E no versículo 3, Paulo pergunta: então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Eles responderam: o batismo de João. Muito provavelmente,
que esses discípulos eram discípulos de João Batista. De certa forma, a pregação de João chegou até esses homens. E agora eles têm apenas conhecimento do batismo de João. O que nos faz pensar assim? Nós podemos pegar como exemplo quando Lucas fala a respeito de Apolo. Observe no capítulo 18, verso 25, quando Lucas vai descrever quem era Apolo, ele nos diz que Apolo fora instruído no caminho do Senhor. Quando ele se refere a Senhor, ele já está falando a Jesus Cristo, e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Então, embora Apolo também apenas conhecesse o batismo de João, ele já pregava a respeito de Jesus. A esses homens, Lucas apenas os chama de discípulos, e afirma que eles apenas conheciam o batismo de João. Então, chega-se à conclusão que esses discípulos apenas haviam se arrependido dos seus pecados, e eram discípulos de João. E agora, o que acontece? Paulo, irmãos, os insere na nova aliança. Como Paulo faz isso? Batizando eles. Aqueles homens foram batizados no batismo de João, que teve o seu propósito. Se você estava aqui na semana passada, o nosso presbítero Diogo falou que João Batista ainda está inserido na antiga aliança. Ele é tido como o último profeta dessa antiga aliança. O que vai acontecer? A nova aliança é inaugurada na ressurreição de Cristo. E agora, após a sua ressurreição, o que Jesus ordena? Batize-as em nome do Pai, batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo de João, que era para arrependimento, teve o seu papel. E é isso que Paulo explica no versículo 4. O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Com isso, irmãos, após serem rebatizados, como fala o verso 5, o que acontece em seguida? Observe no versículo 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. O que nós temos nesse texto é uma repetição do mesmo fato que ocorreu já 3 vezes no livro de Atos. São manifestações da descida do Espírito Santo. E aí você pode se perguntar, Antônio, eles falaram em línguas, eles profetizaram, isso quer dizer que toda vez que o Espírito Santo se manifestar, pessoas teriam que falar em língua, pessoas teriam que ser batizadas. Eu espero que você compreenda um fato. Lucas, em Atos, não nos deixa uma regra de como o Espírito Santo agiria. Por que eu falo isso? Observem as quatro passagens, depois em suas casas. Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19. Em Atos 2, como o Espírito vem, irmãos? Um vento impetuoso chega até aqueles discípulos e eles começam a falar em línguas. Em Atos 8, como o Espírito vem sobre os samaritanos? Pedro e João impõem as mãos sobre aqueles homens e o Espírito Santo vem. Lucas não relata que eles falaram em línguas. Em Atos 10, como acontece? Pedro ainda está orando. Quando Cornélio começa a falar em línguas, não houve imposição de mãos, nem vento impetuoso. E em Atos capítulo 19, como acontece? Paulo impõe as mãos, aqueles homens falam em línguas e profetizam. Você nota que em cada um dos episódios houve uma particularidade, não há uma fórmula fechada. Com isso, o que Lucas quer nos ensinar não é a respeito de como o batismo acontece ou a entrega dos dons. Lucas quer mostrar para nós, deixar claro para nós, o cumprimento da promessa. O Espírito Santo veio como prometido no Antigo Testamento. Agora, outro fato interessante, em
todos os 4 casos, em todos os 4 capítulos, as pessoas que receberam o Espírito não tinham conhecimento do cumprimento da promessa. Não é que eles soubessem já que o Espírito veio e foram rebatizados, tiveram uma segunda experiência. Não. Acontece naquele momento para eles essa manifestação, não tendo eles conhecimento da promessa. O que eu quero afirmar também, quero afirmar que esse texto não quer dizer que batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência, mas que foram fatos que ocorreram no livro de Atos para autenticar a descida do Espírito Santo. Hoje, toda a igreja tem pleno conhecimento do cumprimento da promessa. Hoje, todos os crentes já sabem que o Espírito Santo foi enviado. Logo, manifestações como essa ficaram para a época dos apóstolos. Agora, depois de tudo isso, depois de ser tão presbiteriano, você pode perguntar: Antônio, o Espírito então não influencia o meu dia a dia hoje? Meu irmão, de forma espantosa, maravilhosa, o Espírito influencia o seu dia a dia. Como? Durante todo o Antigo Testamento, a antiga aliança afirmava uma promessa: a promessa do Emanuel. Vocês sabem que o nome Emanuel significa Deus conosco, certo? Então todo o Antigo Testamento promete: Deus estará conosco, Deus estará conosco. O que acontece no Novo Testamento? Na descida do Espírito Santo é cumprida a promessa do Emanuel. Deus está conosco continuamente. O Emanuel já veio na forma de Jesus Cristo. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, que prometeu que nós teríamos o Paracleto, nós teríamos o Consolador por todos os dias até a sua volta. O que eu quero afirmar com isso, irmãos? A nova aliança é por demais superior à antiga aliança. Porque na nova aliança, a igreja desfruta da presença de Deus continuamente. Eu quero ilustrar melhor isso para você. Imagine, você passou um dia daqueles no seu trabalho. Perturbação. Você está aflito. Ou quem sabe na sua universidade, aquele professor humilhou você. Ou em sua casa, minha irmã, as lutas do dia a dia retiraram a esperança do seu coração. Se fosse na antiga aliança, sabe o que iria acontecer? Você iria ansiar pelo templo. Porque cria-se que Deus estava presente no templo. Por isso que por vezes nos Salmos você vai encontrar o salmista desejando ir ao templo. Salmo 42. Olha, eu me lembro quando eu ia com a multidão até o templo. Então, para consolo daquele povo, eles desejavam estar no local de adoração. O que acontece na nova aliança? Na nova aliança, você pode clamar e sentir a presença de Deus no seu trabalho, na sua casa, na sua universidade, lá na sala de aula, rodeado por incrédulos. Você pode sentir a presença do Emanuel, porque Deus está conosco. Essa é a verdade maravilhosa, que aqueles discípulos de João ainda não haviam conhecido. Aqueles homens ainda estavam no início da nova aliança, não compreendiam tudo o que os cercava. Por isso que Paulo afirma para eles: olha,
O propósito de João se encerrou. Ele pregava sobre alguém maior, alguém que viria. Como eu e você então desfrutamos da presença de Deus? Pelos meios de graça. Irmãos, nós não carecemos, como em alguns lugares, de alguns rituais. Nós cremos na suficiência da Escritura Sagrada, nós cremos no papel da Escritura Sagrada, que ela pode agir em nossas vidas. Como? Quando nós reafirmamos verdades do Evangelho diariamente, nós estamos reafirmando para nós a nova aliança. Então, nós devemos pregar o Evangelho para nós mesmos continuamente. Nós devemos encarar as verdades da nova aliança continuamente. Não apenas isso, mas você também pode desfrutar dessa maravilhosa aliança através da oração. Você não precisa agora ir ao templo, sacrificar a um sacerdote. Você não precisa ter outra pessoa que faça isso. Cristo já fez na cruz do Calvário. E agora, como fala em Hebreus, nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Então, a nova aliança é superior à antiga. Na nova aliança, eu e você podemos desfrutar de Deus. Todavia, quando não fazemos isso, vivemos como os discípulos que Paulo encontrou, não desfrutando dos benefícios da nova aliança e vivendo como quem espera que ela ainda vá se cumprir. Nós temos que ter pleno conhecimento, irmãos, do que Deus fez e faz, e do que Deus já nos dá em Cristo Jesus. Então o Evangelho prevalece através da nova aliança. O Evangelho também prevalece, irmãos, através da proclamação da palavra. Versículos do 8 ao 10. Lucas dá sequência ao texto e nos mostra agora o trabalho que Paulo vai realizar na cidade de Éfeso. O texto sagrado nos diz que ele entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. A ideia é que por 3 meses Paulo pregou o Evangelho naquela sinagoga. Qual foi a reação do público? O texto continua. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Meus irmãos, Paulo não queria que essas pessoas atrapalhassem a pregação do Evangelho. Porque a ideia que o texto nos traz não é apenas que esses judeus falavam entre si mal a respeito do caminho. Eles falavam para toda a sociedade. Então eles estavam difamando o caminho do Senhor no meio da cidade. O que Paulo faz? Versículo 9 nos diz que então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. A Bíblia não nos traz informação sobre quem era esse Tirano. Mas o que nós sabemos é que Paulo alugou o seu espaço para ensinar a palavra de Deus aos que foram convertidos.
Um fato interessante é que, segundo alguns teólogos, e há muita base para isso, o horário que Paulo dava aula a esses crentes era a partir de meio-dia e durante toda a tarde. Por quê, irmãos? Pela manhã, a cidade funcionava, o seu comércio. Logicamente, a escola também funcionava pela manhã. O clima era mais fresco, teria como ensinar com mais tranquilidade. Na parte da tarde, com o clima mais quente, as pessoas se recolhiam. E logo não havia aulas nesse período. O povo aproveitava para descansar. Então imagine só, irmãos, enquanto toda a cidade está descansando, Paulo está ensinando a palavra de Deus àqueles discípulos. Não apenas isso. Durante a manhã, o apóstolo trabalhava num serviço pesado, fazendo tendas. Ele é incansável, irmãos. Paulo se deixa gastar pelo Evangelho. Ele não se importa de passar um expediente se sacrificando para ter como pagar as suas despesas. E durante a tarde ele não se importa em se reunir com um grupo de crentes para lhes ensinar a palavra de Deus. Qual o resultado, irmãos? Lucas nos diz, no verso 10, isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Eu espero que você compreenda que esse texto nos traz uma hipérbole, um exagero de linguagem. Não é que todas as pessoas na província da Ásia ouviram a respeito do Evangelho. Não. A ideia do texto é que o Evangelho se propagou por toda a região da Ásia. E o que nos cabe pensar aqui, irmãos? Foi através desses 2 anos de investimento que, por exemplo, as igrejas daquela região são estabelecidas. Paulo faz uma base missionária em Éfeso para enviar pessoas para plantarem igrejas. Muito provavelmente, as 7 igrejas do Apocalipse advêm desse trabalho. Brotaram daqui, de 2 anos de ensinamento da palavra. Meus irmãos, qual é o custo do discipulado? Você já parou para pensar um pouco nisso? Porque ler esse texto, nós vemos um homem que não se importava em desgastar a sua vida para ensinar pessoas. Nós vemos um homem que encara a missão de Deus com tanta seriedade, que se propõe a trabalhar pesado pela manhã e ensinar a palavra de Deus à tarde. Nós vemos um apóstolo que se preocupa em espalhar as boas novas aonde Cristo não fora conhecido. Como ele faz isso? Formando novos discípulos. E eu e você, meu irmão, que sacrifício nós temos feito para discipular pessoas? Talvez você argumente a seu favor. Talvez eu também possa argumentar a meu favor. Olha, eu trabalho 44 horas semanais. Mal sobra tempo para mim. Como é que eu vou parar para ensinar outra pessoa a respeito do Evangelho? Deixe isso com a liderança da igreja. Talvez você argumente: além disso, eu tenho que cuidar da minha família.
E além disso, eu também quero ter um tempo para mim. Eu preciso descansar. Eu quero dizer a você que seus argumentos são reais. Tem base. Você tem que cuidar da sua família. Você tem que parar um pouco. Você tem que trabalhar. Mas eu quero ainda afirmar, nós temos que discipular. Como eu e você faremos isso, irmãos? Através do sacrifício que nos cabe para ensinar a respeito do reino de Deus. O que eu e você estamos dispostos a abrir mão, do que eu e você estamos dispostos a abrir mão em prol do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele não se importa em desgastar a sua vida, olhando para a eternidade. Eu e você também devemos nos sacrificar para ensinar pessoas. Não apenas pelo exemplo de Paulo, mas porque essa foi uma ordenança do Senhor Jesus. Você não se lembra do que ele disse? Vão, façam discípulos de todas as nações. Ensine essas pessoas a guardarem tudo o que eu ensinei a vocês. E essa ordenança de Jesus é superior a todas as nossas argumentações. E essa ordenança de Jesus é superior a qualquer justificativa minha e sua. Então o que nós devemos fazer, irmãos? Certamente nós devemos discipular pessoas. Sacrificar parte do nosso descanso. Sacrificar parte do nosso almoço para investir na vida de pessoas. Não é fácil. É desgastante. Afinal de contas, você vai lidar com um pecador. Mas não se esqueça, você também é pecador. Eu e você precisamos obedecer a ordenança de Jesus. Tirar um pouco a nossa vida do centro de todas as coisas e nos importar com pessoas. Vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e se desgastem. Vão e se sacrifiquem. E vão e vejam o que Jesus promove na vida de outras pessoas através das suas vidas. Você já parou para pensar que o discipulado também é glorioso? Porque você está como um instrumento nas mãos do Senhor, como um instrumento nas mãos de Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Deus está usando você, Deus está usando a sua vida para transformar pessoas à semelhança do seu Filho. Não apenas discipular pessoas requer um custo. Ser discipulado também, irmãos, tem seu preço. Enquanto toda a cidade parava, aqueles discípulos estavam indo estudar a palavra de Deus. Enquanto toda a cidade dormia, aqueles homens estavam na sala de aula aprendendo a respeito do reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, quais sacrifícios nós temos feito para aprender mais a respeito do Senhor? Eu me lembro de uma história do livro Cocombas, de Ronaldo Lidório.
fala que certa vez ele realizou um trabalho em uma determinada tribo, e uma mulher que não podia andar saiu da sua tribo até a tribo onde o missionário estava, se arrastando. Por 3 dias aquela mulher se arrasta até a tribo. Para quê, irmãos? Para ouvir a palavra de Deus. Sabe o que acontece? Quando acaba o trabalho, ela volta para a sua tribo, se arrastando. Pessoas ao redor do mundo, irmãos nossos na fé, fazem como esses discípulos e estudam a palavra de Deus, enquanto o resto do mundo descansa, para terem o direito de aprender mais a respeito do Rei Jesus. A igreja perseguida se isola em lugares para aprender a palavra de Deus. E nós, irmãos, crentes no Brasil, o que temos feito? A nossa negligência, por vezes, é medonha. O nosso descaso, por vezes, é assustador. Não pense, irmãos, que apenas o domingo fará você de um crente maduro. Não pense, irmãos, que apenas estar aqui no domingo fará com que você produza frutos. O domingo é o dia do Senhor, em que a igreja se reúne para aprender mais da palavra, mas essa palavra deve falar continuamente aos nossos corações, dia após dia. Essa palavra deve estar diariamente nas nossas vidas. Hoje você tem, irmãos, aqui no Brasil, uma imensidão de materiais para estudar a palavra de Deus. Você tem a Bíblia da mulher que ora, Bíblia da mulher que não ora, Bíblia do homem que trabalha, Bíblia do homem que fica em casa. É uma bênção. É uma bênção. Mas por vezes nós negligenciamos que para entendermos mais do Senhor, temos que cortar uma hora do nosso sono, ou cortar uma hora do nosso lazer, e abraçarmos algo maior, abraçarmos algo melhor. Talvez seja adiar o seu almoço no domingo em mais uma hora e estar aqui na EBD. Talvez seja trocar o prazer de estar na sua casa em uma quarta noite e estar aqui no culto de oração. Mas o que importa para cada um de nós é que temos uma necessidade de conhecermos mais o Senhor e não podemos negligenciar isso. O amor pela palavra de Deus deve ser intenso. O salmista vai dizer no Salmo 19, verso 8: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Você e eu temos que discipular pessoas. Você e eu temos que nos sacrificar para aprendermos mais da palavra. Você e eu temos que proclamar a palavra de Deus. Cada crente dessa igreja deve ser um proclamador das boas novas do Senhor Jesus. Se você não encara essa realidade, você é negligente quanto às ordens que estão expressas
nas Sagradas Escrituras. O Evangelho prevalece. O Evangelho prevalece através da nova aliança. O Evangelho prevalece através da proclamação da palavra. O Evangelho também prevalece através da sua singularidade. Acompanhe comigo a partir do verso 11. Continuando a passagem, acompanhamos mais relatos de Lucas, e ele nos informa no verso 11: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. E aqui eu espero que você preste bem atenção. Essa ideia de milagres extraordinários no texto original é a ideia de milagres não comuns. Imagine, irmãos, se milagres já são eventos sobrenaturais, o escritor sagrado ainda coloca mais qualidades nesse milagre, afirmando: eles não são comuns. E como são esses milagres? Como eles aconteciam? Observe o verso 12. Até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Irmãos, Paulo não tinha em sua casa um estoque de lenço. Não eram lenços bordados com as iniciais do apóstolo, não. O avental também não era um avental fashion da última temporada do verão de Éfeso. Era o lenço e o avental que o apóstolo usava no trabalho, irmãos. 2 produtos desgastados. As pessoas pegavam o lenço e o avental, levavam para o enfermo e ele era curado. Chegava perto do endemoniado e o demônio saía. O lenço e o avental eram de Paulo, mas Lucas deixa claro: quem fazia isso era Deus. Deus realizava milagres extraordinários por meio daquele apóstolo. E isso em uma cidade dominada por bruxaria, por uma idolatria cega, com certeza chamou a atenção. Foi daí que uns judeus, filhos de um homem chamado Seva, Lucas vai dizer que ele era sacerdote. Mas eu quero só ilustrar que pessoas poderosas no meio da sociedade judaica naquela época também eram chamadas de sacerdotes. Então, muito possivelmente esse homem não era um sacerdote ordenado, mas recebia esse título. Filhos desse homem chamado Seva, esses judeus, começaram a tentar expulsar demônios por meio de Jesus, a quem Paulo pregava. Por que eles faziam isso, irmãos? Para obterem lucro. Esses homens não expulsavam demônios, não eram exorcistas de bom grado. Era um trabalho remunerado. E se esse Jesus a quem Paulo prega pode curar através do lenço do apóstolo, eis a oportunidade. Sendo que Lucas deixa claro que certo dia as coisas não saíram muito bem. Quando eles foram expulsar o demônio olhou para eles e falou: Jesus eu conheço,
eu sei, Paulo, eu sei quem é, mas vocês, quem são? Veja a intimidação. Resultado, irmãos, levaram uma surra. Mas não é aquela surra não, irmãos. É aquela surra bem dada. Sabe, que você apanha para 3 dias. Ficaram com estoque de surra para 1 ano. O texto relata que eles fugiram desnudos. Eles foram lucrar em cima de Jesus. Foram lucrar através do nome de Jesus. E ganharam um bom pagamento. Tomaram uma surra. Quando a sociedade tomou conhecimento disso, nasceu um temor a respeito de Jesus. Lucas vai dizer que o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E o que acontece? Observe o verso 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Não precisava de pregação. As pessoas vinham correndo e confessando seus pecados. O temor era enorme. Esse Jesus não pode ser qualquer Deus. Não apenas isso, irmãos, mas o verso 19 também diz: grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Veja só, irmãos, eu falei no começo da pregação a respeito da carta dos Efésios, cartas que tinham ou continham feitiços de bruxaria. Quando souberam da história, esses homens pegaram essas cartas. Algumas pessoas de Éfeso pegaram essas cartas e queimaram em praça pública. Abandonaram qualquer fonte de lucro. Abandonaram qualquer fonte de privilégios ou de posição. Eles simplesmente queriam se desfazer das suas más obras e entregar-se a Jesus. O que aconteceu? O verso 20 relata: a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. A igreja não só nasceu em Éfeso, não apenas nasceu a igreja de Éfeso, ela cresceu em número, ela também cresceu fortalecida no Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo era o centro daquela igreja. O que nos cabe pensar: como a igreja deve crescer, irmãos? A igreja deve crescer através da palavra. Você vai aí fora e vai encontrar, por vezes, lugares em que, para chamarem seguidores, para arrebanharem seguidores, as pessoas fazem todo o tipo de prática mística. Fazem um caldeirão da fé. Misturam tudo, um sincretismo religioso medonho. Então você vai encontrar pedra ungida, lenço ungido, água ungida. Essas pessoas não estão preocupadas, irmãos, com os seus seguidores, mas elas, como os filhos de Seva, se preocupam com o lucro. Pessoas representam cifras, lucro. Elas simplesmente usam o nome de Jesus para lucrar em cima dele.
A igreja presbiteriana do bairro dos Estados não é assim. Nós batalhamos, irmãos, para pregar o evangelho com fidelidade. O nosso compromisso é expor o evangelho na sua pureza. Então aqui você não vai encontrar lenço, pedra, nada desses atos místicos praticados aí fora. Não apenas porque são abominações, mas também porque nós temos tudo o que precisamos. O que Jesus faz em nosso meio, domingo após domingo, já nos é mais do que suficiente. Você já parou para pensar? Deus tem transformado pessoas aqui, Deus tem transformado corações, curado pecados, expulso, irmãos, mais obras têm sido expulsas do nosso meio. Sabe por quê? Nós acreditamos que Jesus é suficiente. Ele não precisa de nenhum aparato, nenhuma ajuda. O Evangelho prevalece através da pregação pura da palavra de Deus. E que nos cabe também, irmãos, pensar como eu e você chegamos aqui. Você já parou para pensar como chegou até a Cristo? Esses homens de Éfeso, esses crentes de Éfeso, quando souberam da majestade de Jesus, foram tomados por imenso temor, que não lhes restou outra atitude a não ser a abandonar as suas velhas práticas e entregar a sua vida ao Cristo Todo-Poderoso. Não foi assim comigo e com você? Não foi assim que Jesus se apresentou para cada um de nós? Como cantamos nessa noite, nós amávamos a perdição, nós caminhávamos com prazer, como inimigos de Deus, nós caminhávamos para o inferno. Mas Jesus interveio em nossa vida. Ele interveio com poder, mostrando quem Ele é, mostrando a sua majestade, mostrando a sua soberania. E sabe o que Ele disse? Ele não chegou para mim e para você e apresentou os lucros em segui-lo. Ele não disse: olha, vem para cá, que eu vou fazer isso ou aquilo por você. Que tal? É uma proposta. Ele não chegou assim, irmãos. Ele olhou para as nossas vidas e declarou: você é meu. Embora seja um pecador desgraçado, embora seja um filho da condenação, embora seja um filho da ira e meu inimigo, inimigo do meu Pai, mesmo assim, eu elegi você antes da fundação do mundo e eu proclamo: você é meu. Qual foi a nossa reação? Nós simplesmente dissemos: nós somos teus, Senhor. Toma-nos por completo, domina nossas vidas. Irmão, todo lucro vai embora. Irmão, o planejamento de vida vai embora diante daquele que é o autor da vida. Jesus tem poder, irmãos, para salvar o pecador. E não apenas isso, meu irmão, Ele tem poder
para libertar você dos pecados que assolam a sua fé. Simon Kistemaker, comentando esse texto, nos diz que até mesmo crentes estavam envolvidos ainda com práticas místicas. E no meio daqueles que abandonaram essas práticas, estavam crentes se arrependendo. Com isso eu quero afirmar, talvez o pecado tenha massacrado a sua vida. Talvez o pecado tenha feito você desacreditar no futuro. Ou até mesmo que você é filho de Deus. Mas eu afirmo, o Filho de Deus tem poder para libertar você dos pecados que te aprisionam. Jesus é aquele todo-poderoso que pode nos libertar de todas as nossas más obras. E você, meu amigo, que talvez tenha chegado até essa igreja com o intuito de visitar mais uma igreja evangélica a convite de alguém. Pois bem, queira Deus que você seja um eleito dele. Queira Deus que ele tenha lhe elegido antes da fundação do mundo. Porque eu afirmo, certamente, Jesus é mais forte que você. Ele tem poder para transformar a sua vida. Por isso, não saia daqui sem Ele. Arrependa-se dos seus pecados e deixe que Jesus domine por completo a sua vida. Eu comecei essa pregação relatando algumas mentiras que têm dominado a sociedade. Pois bem, eu quero reafirmar, irmãos, a maravilhosa notícia de Deus. Cristo é soberano. Ele morreu por nossos pecados e nos deu uma nova vida, porque a palavra prevaleceu no coração de cada crente dessa igreja. Eu só gostaria de terminar citando apenas o que John Newton escreveu há anos atrás. Um traficante de escravos, preso em algo que lhe dava muito lucro, foi encontrado pela graça e escreveu talvez uma das mais belas canções da história do cristianismo. E a sua tradução nos diz o seguinte: graça maravilhosa, como é doce o som que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas fui encontrado. Eu era cego, mas agora vejo. Através dos muitos perigos, labutas e armadilhas, eu já vim. Tua graça me trouxe até aqui em segurança, e a graça me levará para casa. O Senhor prometeu algo bom para mim. Sua palavra me deram esperança garantida. Ele será meu escudo e minha porção enquanto a vida durar. Sim, quando esta carne e coração um dia falhar e a vida mortal cessar, eu devo ir além do véu, uma vida de alegria e paz. Quando eu estiver lá, 10.000 anos, brilhando como o sol, não teremos menos dias para cantar louvores a Deus que quando o primeiro começou. A graça maravilhosa de Deus nos salvou, meus irmãos. O Evangelho prevaleceu em nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos.
Senhor, nós te louvamos, porque através do teu Filho estamos inseridos na nova aliança. E temos a certeza, tu estás conosco. Tu constituísse um povo para ti. Nós te louvamos, Senhor, porque domingo após domingo o Evangelho tem prevalecido nessa igreja através da proclamação da tua palavra. Nós te louvamos, Pai, porque tu nos encontraste e nos salvaste. Nós que éramos cegos, condenados ao inferno, tivemos os nossos olhos abertos pela tua glória. Por isso, Pai, abençoa o teu povo, que dia a dia venhamos estar firmes em ti, alicerçados na tua palavra, nos sacrificando, Senhor, para discipular pessoas e também para aprender mais a teu respeito. Por favor, Senhor, sê misericordioso com tua igreja, nos enche do teu Espírito, porque tu és tudo para nós, Senhor. Tu, ó Jesus, és tudo para nós. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos, e cantemos mais uma vez ao Senhor. Perdido andei na escuridão,